Qual é o dia que Deus criou a água? Nós, em Bereshit, em Gênesis, temos o relato e versículos que apresentam a criação de todas as coisas, a terra, os vegetais, animais, até o homem, mas não temos um versículo específico que diga quando Deus criou a água. Seja bem-vindo ao canal Universidade do Reino. Meu nome é Natanael Solis e vamos ver esse mistério à luz na Palavra de Deus. Nós sabemos que Deus é o Criador de tudo. Logicamente, Ele também criou a água. Ele é o Criador de todas as coisas. Segundo João escreve no capítulo 1, versículo 3, ele diz que Ele criou todas as coisas. Ele criou tudo. Ele é o Criador de tudo. E em Colossenses também 1,16, vou ler Colossenses 1,16, diz também que tudo foi criado nele, né, para Ele. Vamos ver como está escrito aqui em Colossenses. Por meio dele e para ele. Olha esse mistério aqui em Colossenses 1,16. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre os céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, serão tronos, serão soberanias, quer principados, quer potestades, ou seja, mundo espiritual, mundo físico. Tudo foi criado por meio dele. Para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E, logicamente, Ele é o Verbo, é o próprio Yeshua HaMashiach, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Verbo eterno. O próprio João também no início do Evangelho destaca de que Ele é o Verbo que estava antes da criação. Ele estava criando. Você vai ver em Provérbios também, capítulo 8, quando é apresentada a sabedoria, você vai ver que ele diz, antes que fossem lançados os fundamentos da terra, ela já estava presente. Aí, ali a sabedoria está representando o próprio Yeshua. Vou anotar aqui em João 1,3, você vai ver que ele cria tudo. Em Colossenses CL, Colossenses nós vimos 1,16, Colossenses 1,16, Provérbios 8, você vai ver também, leia lá a sabedoria, onde é apresentada o próprio Cristo como a sabedoria que está antes de tudo já presente. Agora, quando logo em Bereshit começa, é apresentado a ação do Ruach, do Espírito, o qual se movia sobre as águas. Já havia água, já estava água. Você vai ver que nos dias da criação, nós temos um estudo, inclusive tem uma matéria que foi lançada. Pegue essa matéria na Hotmart, aproveite. Essa matéria eu falo da criação de uma forma totalmente diferenciada. Eu estou estudando dia após dia. Meu argumento é que não são dias literais. Estude essa matéria e você vai ver o Bereshit, a criação. Eu estudo o primeiro capítulo e máximo o segundo capítulo. Mas olha, é profundeza, você vai entender, mas eu falo mais profundamente sobre esse assunto. A água não tem um dia específico. E Deus criou a água, não fala, porque é uma dimensão, na verdade, de eternidade. A água aqui está representando a vida eterna, está representando a conexão espiritual com a eternidade. Lógico que Deus criou tudo, os céus que são infinitos, tudo, Ele foi criado, tudo está nele. Eu sempre digo, queridos, nós pensamos que o céu é um lugar, queridos, o céu está em Deus, tudo, como dizem em Colossenses 1,16, tudo foi criado por meio dele, está nele, foi criado para ele, tudo nele subsiste, ou seja, tudo está em Deus, está na eternidade do próprio Mashiach, tudo está na eternidade do próprio Verbo. Então, tudo tem essa envolvência da sobrenaturalidade do próprio Deus. Então, Deus está no controle absoluto, na soberania de tudo. Na soberania de tudo. Logicamente, tudo existe e subsiste por ele ser a principado do trono invisível, espiritual ou não, espiritual, físico, tudo está nele, tudo está nele. Então essa é a grandiosidade do próprio Deus Todo-Poderoso. Então, a água representa essa eternidade, representa essa geração sobrenatural de vida em Cristo. É por isso o próprio Cristo falou para Nicodemo, leia lá em João 3,
Quando Nicodemos está conversando com ele, e Jesus fala que é nascido da carne é carne, mas é necessário nascer da água e do Espírito. Eu fiz já um estudo também no canal sobre essa questão de nascer da água e do Espírito. É o que falta hoje em dia. Tem muita gente convencida do Evangelho. Já o Evangelho está sendo pregado de uma maneira fútil. Não é que o Evangelho é fútil, não. Está sendo pregado e vivido de maneira fútil. Esse gospel, eu não gosto quando alguém diz é gospel, eu não gosto disso. Eu sou crente, meu crentaiada está cheio, meu irmão. Outra coisa, protestante, chama de protestante, evangelication. Meu Deus, está cheio disso. Deus está procurando um povo regenerado, o qual nasceu da água e do Espírito, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E tem essa regeneração. Esse é o povo que vai sobreviver, subsistir e vai se encontrar com o Senhor. Por quê? Porque vemos muita futilidade hoje em dia de um evangelho bagunçado, mas há um povo que já nasceu da água e do Espírito. Não é um povo crente que frequenta igrejas. Eu sempre digo que o ir na igreja não te faz um salvo. Não te faz um nascido de novo, não. Logicamente, precisamos congregar. Por ser salvo e regenerado e ter nascido da água do Espírito, eu estou congregando, eu congrego. Mas não é porque eu congrego, porque eu vou para a igreja. Aí tu vai para a igreja hoje. Não é isso que me torna um cristão, não me torna um lavado e redimido, alguém que recebeu a glória desse evangelho regenerador, o qual me fez nascer da água e do Espírito. Amados de Deus, entendam isso. Então, costumes, denominações, processos humanos nesse evangelho fútil que está se pregando, às vezes não tem nada a ver com a espiritualidade, a profundidade, a eternidade dessa vida, dessa água. Lembra que a água é Maim e Chaim, já estudei, vida é Chaim também. Então a água e a conexão, com a conexão espiritual da vida, a vida eterna, é uma essência sobrenatural, uma conexão sobrenatural. Isso, gente, é precioso demais. Então, nós não vemos o relato, lógico que Deus criou tudo, espiritual e não espiritual, mas não vemos, não temos, não teremos o relato na Torá, no Pentateuco, em Bereshit, especificamente, o relato da criação da água. Ele vai estabelecer a água na terra, mas a água já existia, já estava lá, e o Espírito se movia. Essa palavra em hebraico, Veruach Elohim merachefed al peni hamaim. Vou repetir, Veruach Elohim, o Espírito de Deus, merachefed, do verbo rachaf, conexão, cobrir, al peni hamaim, significa que ele se estava movendo e conectando com as águas. Porque o Ruach, gente, vou colocar aqui transliterador, Ruach estava numa conexão com Maim, com as águas, Hamaim. Que conexão havia? Aqui, ó, essa palavra é Rachav, Resh, Het e fez Sofit. Rachav, que significa havia uma conexão entranhável entre o Espírito e as águas. Meu Pai do céu, posso falar muito. Assista essa matéria, por favor. Adquira essa matéria, porque eu falo sobre essa conexão. Porque essa conexão é uma conexão sobrenatural. E Hamaim, que são as águas, Amaim, na verdade, Amaim, que são as águas, são a representação da vida eterna. É por isso que o próprio Yeshua disse claramente, no dia da festa, lembra? No último dia da festa ele diz em João, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vão fluir rios de água viva. Rios de água viva. Essa água viva que é água Maim Chaim. Maim Chaim, justamente, Maim Chaim. Vou anotar aqui. Maim Chaim. Estou transliterando. Maim Chaim significa águas vivas. Águas vivas. Quais são essas águas vivas que vão fluir? É a conexão sobrenatural, gente do céu. É a conexão sobrenatural com a eternidade. Quando você é regenerado, você crê
recebe essa glória da regeneração em Cristo, em Yeshua HaMashiach, e dentro de você salta água viva, um rio de água viva. Isso vai fazer toda a diferença, gente. Em Apocalipse, nós vamos ver que há um rio, Apocalipse 22, há um rio, e esse rio saía do trono de Deus. Né? Salmo 46 fala também, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio sobrenatural que sai do trono, gente, não imagina isso fisicamente. Muita gente imagina que é um trono físico e há um jato de água que sai dele. Isso é algo espiritual. O trono simboliza autoridade, governo. A fluência da água significa uma essência sobrenatural que, logicamente, é a vida eterna, a essência da vida eterna. Agora, quando Jesus diz que do meu coração vai saltar vida eterna, significa que esse trono é implantado no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo? Então, quando Jesus está falando do seu interior, fluirão rios de água viva, você tem que ver que esse rio vai fluir dentro de você. Vamos anotar Apocalipse 22, 1, Apocalipse 22, 1. O que temos aqui? O trono que flui água, esse rio de vida eterna. E o próprio Jesus em João 7, 37 e 38. 37 e 38 diz que vai saltar esse rio no teu coração, do seu interior, é do teu coração. Por quê? Porque o trono de Deus que governa a vida eterna, por isso tem um trono que flui vida eterna, esse rio, vai saltar agora dentro de você, ou seja, no teu coração, esse trono celestial vai ser trazido onde? Quem vai se assentar? Yeshua HaMashiach, ele vai governar na tua vida. Ele vai te regenerar agora, não é? Isso tudo simbólico, gente, por favor. Agora, não é o coração que bombeia sangue humano que te dá um DNA maligno dos teus pais, da pecaminosidade, mas agora vai saltar agora um rio desse trono. Esse trono celestial vai ser implantado no seu coração e a sua vida agora vai ser governada pela vida eterna, pela regência de Mashiach, pela regência sobrenatural de uma vida totalmente transformada. Por isso diz que não nascer da água e do Espírito não poderá alcançar o reino. Então você precisa ter essa glória. Quando há essa ligação de Ruach e Hamaim, o Espírito se movia, essa palavra Rahav também serve para conexão, uma ligação entranhável, é usada para as aves quando chocam o ninho, sabe, quando uma ave ela não sai do lugar, está chocando porque quer que seus filhotinhos nasçam. Essa palavra Rahav também significa chocar, não sei se escreve aqui, chocar, está chocando, a ave está chocando. Então, é exatamente isso, quando uma ave está ligada ao seu ninho, né? Ali estão todos os ovos para poderem chocar, para que haja conexão. Se ela se afasta, os ovos vão se perder. Então, ali ela vai estar cuidando para quê? Para que, de fato, ela veja seus filhotes nascer. É mais ou menos isso que o Espírito estava fazendo na terra. Estava pairando, diz pairar, mas na verdade a palavra é Rahav. Rahav, quando diz claramente, Merachev está conjugado o verbo, justamente estava pairando, cobrindo nessa ligação. Então, ali há uma ligação. E justamente a palavra Maim, quando você vê Maim, vou anotar aqui, ó, Mem, Maim e Mem Sofit. Você vai ver dois Mem, um é inicial e um é Sofit. Quando sempre o mem é no final, é diferente do mem inicial. Yod significa mão. Mão. Essa letrinha aqui, Yod, é mão. Mem significa conexão. Conexão. E aqui também, conexão. Conexão. Então, você tem conexão. Mão que está conectando. Quando nós vemos água na gematria, Yod é mão. Mem e Mem é água, que significa conexão. Então, a mão que está conectando. Quando vemos água, a mão está conectando. Então, quando alguém
é nascido da água, a mão está te conectando, a mão de Deus está te conectando. Quando alguém fisicamente desce nas águas batismais, você morre, é um sepultamento simbólico, porque você já morreu em Cristo, você é mergulhado na água, a submersão é importantíssima nessa simbologia, e você nasce para uma nova vida, a mão de Deus está te conectando para uma nova vida. Olha que interessante, tá bom? Então, quando nós vemos água, vemos a mão de Deus conectando. Então, quando você vê a água, chuva, você sabe que é algo precioso que traz vida. Chuva é a mão de Deus conectando. Quando você vê vida na terra, porque a água é vital para que haja vida. Então, ali Deus está conectando a essência da sua vida eterna. Amém, amados? Deus abençoe vocês, que vocês entendam a conexão sobrenatural que há nessa água e a necessidade que há de nascermos da água e do Espírito e vivermos uma vida de regenerado e não somente sermos crentes que vão levados por qualquer modinha hoje em dia secularmente. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Te convidamos, estamos orando nesse ano de 2022, pelo menos de julho até dezembro, estamos orando à meia-noite. Te convidamos para orar à meia-noite conosco aqui no canal Universidade do Reino. Clique lá, meia-noite estamos já orando. Eu entro uns 20 minutos antes para estar conversando com vocês e gente de todo o Brasil, até fora do Brasil, está se ligando conosco. Deus te abençoe, um abraço e um beijo no coração.